amigos, aqui é Felipe Pereira falando aos vossos corações. E como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, espero que estejam todos ótimos. E meus amigos, já quero pedir para vocês se inscrever, comentar, compartilhar, curtir. Vamos junto que dominar o mundo. É isso mesmo. Meus amigos, eu demorei um pouquinho para gravar essa resenha porque o livro que eu estava lendo era um pouquinho grande. E que livro é este, Felipe? Como já está no título e como está nesta capa, Adeus China, de Li Kun-shin. Meus amigos, este livro é da editora Fundamentos e essa capa aqui eu gostei dela porque essa é uma foto do Li Kun-shin, que é o escritor deste livro. E que eu achei bacana também são essas fotos que tem no fim do livro, que ele usa para representar algumas situações da vida dele. Mas sem mais perda de tempo, vamos para o que é bom, que é a resenha. Meus amigos, a história começa com Li Kun-shin, porque esse é um livro autobiográfico, né? Como já ficou a entender aqui, Li Kun-shin escreveu tipo uma autobiografia dele. Começa com ele contando a vida dele no campo, né? Que ele era um camponês. E ele começa contando a infância dele, né? Basicamente isso, como ele era com os irmãos e como era a família dele, né? Que vivia em extrema pobreza. Inclusive, ele viveu naquele período da China onde mais de milhões de pessoas, muitas pessoas morreram de fome. Foi realmente lamentável. Esse livro, ele é uma história muito forte, então se prepara aí seu emocional, que vai te impactar, meus amigos. Beleza? Então, a primeira parte ali vai desenvolvendo ele, com a relação dele com os pais dele, com os irmãos dele, e nos mostra também um pouco da China antes de Deng Xiaoping, se eu não me engano, assumir o poder. Antes dele, quem governava era o líder Mao. Não é de mal não, tá? É de Mao, que era o sobrenome desse líder. E ele, meus amigos, ele fechou a China. A China era fechada, completamente fechada. Tanto que os habitantes dela não podiam ter contato com nada que era do Ocidente, o tóxico Ocidente, que é mais ou menos, basicamente, que a Coreia do Norte aplica hoje aos seus cidadãos. Então, por causa disso, por ser uma economia tão fechada, eles viviam na extrema pobreza, eles eram muito pobres mesmo, porque o poder todo, o dinheiro todo se concentrava apenas num pequeno grupo de pessoas. Ainda hoje é assim, né? Mas houve muitas mudanças. É chamada essa parte, se eu não me engano, Revolução Cultural, nesse período de fechamento da China. E aqui, meus amigos, nós vemos também como o Li Kun-shin na escola, ele vai sofrendo uma lavagem cerebral do Partido Comunista, que prega que eles são ricos e que outros países estão muito pobres e muitos ferrados, né? Que só a China é soberana, que a China tem muito dinheiro. Então, a vida de Li Kun-shin muda quando Mao, a Madame Mao, que é a esposa do líder, começa a recrutar camponeses para fazer parte de um grupo de dança, de música, essas coisas. E esses recrutadores vão até a escola de Li Kun-shin. Só que ele não era escolhido a princípio. Mas a vida dele toda muda quando a professora dele dá um toque no ombro desses recrutadores e indica Li Kun-shin. Ali é o grande ponto de virada da vida desse menino. E que eu acho interessante, e que ele fala antes disso, passa uma fábula, que essa história ela é repleta de fábula, que os chineses gostam bastante disso. Isso é um ponto que eu amei no livro, porque eu amo fábulas também. É do sapo dentro do poço. Que o sapo vê o mundo, né, pelo aquele pequeno buraquinho do poço, e para ele aquele é todo mundo que ele tem. Mas só que um sapo que está do lado dele diz que existe um mundo muito maior que aquele, só que ele nunca vai ver, porque ele nunca vai conseguir subir o poço para sair deste lugar onde eles estão. E Li Kun-shin, ele faz umas preces aos deuses, né? Porque ele até então acreditava que existiam deuses, e ele faz uma prece a esses deuses para que ele seja um sapo que consiga sair do poço. E basicamente o livro todo
é baseado nessa fábula. Lincoln era mais um sapo dentro do poço, até que ele teve a oportunidade de sair de dentro dele. E no final, inclusive, o próprio pai dele fala obrigado por ter me mostrado como é que é fora do poço. Então, meus amigos, essa é uma história muito marcante e vai mudar completamente a sua percepção de sucesso. Porque, por exemplo, se você quer conquistar algo na vida, esse algo não vem fácil. Li Kun-Shin teve sim a oportunidade de sair deste poço, mas não foi fácil para ele. Porque quando ele chega na academia, onde ele vai aprender a ser um bailarino, ele tem muita dificuldade, mas ele tem uma coisa que ele leva com ele, que é a persistência. Ele não quer voltar para o fundo do poço. Se você quer ter sucesso, se você quer ir além, você tem que ter persistência para não voltar para o fundo do poço. E esse livro vai te ensinar muito isso, como você quebrar barreiras e como você expandir os seus limites. Li Kun-Shin vivia numa China onde as pessoas não tinham liberdade nenhuma. A vida delas pertencia ao partido. Mas Li Kun-Shin sofreu muito quando ele decidiu não voltar para a China, quando ele vai para os Estados Unidos, né? Quando aí em outro período, quando a China já começa a abrir, ele vai para os Estados Unidos, ele decide não voltar. Ele fica anos sem ver seus familiares, mas Li Kun-Shin é insistente, mesmo com dor, mesmo na dor, com dor e na dor, né? Porque ele insiste muito e até machucado ele já foi fazer balé para sempre estar no topo. Ele não desiste, beleza? E é isso aí, meus amigos, a resenha. Eu não vou dar muito mais spoiler, mas é basicamente isso a história dele. Ele consegue se tornar um grande bailarino. E o importante desse livro não é saber se ele vai conseguir ou não ser bailarino. Porque logo no começo o livro já deixa claro que ele conseguiu, né? O legal aqui é ver todo o trajeto. É aquela velha frase, não importa muito o destino, o que vale é a viagem. Beleza? Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e fiquem todos com Deus. Falou, é nóis, valeu!